Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplica da Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar o princípio multiplicativo da contagem. O princípio multiplicativo da contagem é o estudo da matemática que estuda o número de possibilidades de um evento ocorrer. Esse princípio multiplicativo da contagem, ele é trabalhado de duas formas, ou pode trabalhar a árvore ou diagrama de possibilidades, que eu trabalhei com vocês na semana passada pelo Meet, e pode também ser trabalhado pelo princípio fundamental da contagem, que no caso aí é a multiplicação do número de possibilidades que pode ocorrer um evento, tá? E aí nós vamos trabalhar esse método que é o mais simples, é o mais tranquilo, que é você pegar o número de possibilidades e multiplicar entre si, bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá para 3 exemplos. Primeiro exemplo, Luana quer pintar as 4 paredes do seu quarto com cores distintas. Ela dispõe de 6 tipos de cores. De quantas maneiras Luana pode pintar seu quarto? Então ali ela vai ter 4 paredes e ela quer que essas paredes elas sejam pintadas de cores distintas, que no caso cores diferentes. E ela dispõe de 6 tipos de cores. Então vamos lá. Através do princípio fundamental da contagem, vamos lá. Eu tenho aqui a primeira parede, né? A primeira parede que ela vai pintar, a segunda parede, a terceira parede e a quarta parede, certo? Tem aqui todas as paredes. E aí como eu vou começar a fazer esse tipo de conta? Eu vou descobrir quantas possibilidades ela tem de cores disponíveis para pintar a primeira parede. No caso aqui, ela dispõe do total de 6 tipos de cores. Então, para a primeira parede, ela tem 6 cores que ela pode escolher. Então, vou ter aqui o valor 6, que é o número de possibilidades para pintar a primeira parede. Já na segunda parede, eu não vou ter 6 cores mais, porque ela escolheu uma cor na primeira parede. Então, para a segunda parede, ela não tem 6 possibilidades, ela tem 6 menos uma, porque ela já escolheu uma cor para pintar a primeira parede. Então, aqui ela vai ter 5 cores, tá? E aqui esse valor vai diminuindo, porque ela quer cores distintas. Então, se eu pintar a primeira parede de branco, a segunda parede não vai ser branco, então vai ser um azul, um rosa, alguma outra cor, tá bom? Na terceira parede, ela tinha 5, né, anteriormente. Para a terceira parede, ela não tem 5 mais, porque ela escolhe uma para a segunda parede, a terceira parede ela vai ter 4 cores. E para a quarta parede ela vai ter 3 cores, porque ela escolheu uma quando tinha 4 para a terceira parede e aí ficou restando para ela 3. O que eu faço aqui agora? Esse número de possibilidades eu só multiplico. Então aqui, ó, 5 vezes 6, tá? 30 vezes, multipliquei esses 2 valores, eu vou multiplicar esses 2 valores também, tá? Então 4 vezes 3 dá 12. Então, basta saber quanto que é 30 vezes 12, porque aqui eu peguei 6 vezes 5 deu 30, 4 vezes 3 deu 12. E aí eu multiplico esses 2 valores, eu sei qual o número de possibilidades que ela tem. Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3, 0, 6, 3. Então, ela tem um total de 360 possibilidades de pintar essas paredes do quarto dela somente com 6 tintas, tá bom? 6 tipos de tinta. Questão do exemplo 2. Um restaurante oferece 4 opções de carne, 3 de salada no prato feito, que é chamado de PF. Nessas condições, de quantas maneiras distintas, no caso diferentes, um cliente pode montar sua refeição, sabendo que ele pode colocar uma carne e uma salada. Pessoal, então vamos lá. Probabilidade, né? No caso, o número total de possibilidades aqui, eu vou utilizar o princípio multiplicativo da contagem, que vai ser separado em 2 partes. Por que 2 partes? Uma parte eu sei que eu posso utilizar uma carne, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, carne. Nesse prato feito que ele vai poder escolher os tipos de carne e os tipos de salada, tá? Então, carne
vezes o número, no caso, o número total de possibilidades de carne multiplicado pelo número total de possibilidades de salada que ele tem. Tá? Então aqui, pessoal, é sempre o número de possibilidades que pode ocorrer um evento. No caso, o primeiro evento é carne. E aí só basta eu observar quantas opções de carne eu tenho. E eu tenho 4 opções de carne. Então o primeiro valor aqui é 4. Tem 4 possibilidades. E para salada? Para salada eu vou observar que eu tenho aqui, ó, 3 opções de salada. Então eu multiplico por 3. Então essa possibilidade aqui vai ser o quê? 4 vezes 3, que é 12. 12 possibilidades, tá bom? Finalizei essa questão aqui. Vamos para a última, que é a 3. Com o objetivo de melhorar o transporte público, o governo do estado propôs a construção de 3 terminais de ônibus. E em uma das cidades, foram estipuladas as seguintes rotas. Do terminal A para o terminal B, 4 linhas distintas. Do terminal B para o terminal C, 6 linhas distintas. No caso, distintas significa diferentes. Supondo que um passageiro quer sair do terminal A para o terminal C, calcule a quantidade possível de trajetos distintos. Lembrando, pessoal, que aqui ele falou que tem do terminal A, vamos supor que aqui é o terminal A, para o terminal B, nós temos 4 linhas distintas, né? 1, 2, 3, 4. E aí ela passa em volta dessa cidade aí. Distintas são todas diferentes. Do terminal B para o terminal C, ele falou aqui que tem 6 linhas distintas, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Aqui eu tenho um total de A para B, eu tenho 4 linhas. E do terminal B para o terminal C eu tenho 6 linhas diferentes. Lembrando que aqui ele não falou nada do terminal A e direto para o terminal C. Sempre tem que passar pelo terminal B. E aí ele quer que calcule a quantidade possíveis de trajetos, tá? Então vamos usar o princípio fundamental da contagem, bem tranquilo. Eu tenho aqui a primeira rota, né, que no caso é do terminal A para o terminal B, né? O número de possibilidades que eu tenho do terminal A para o terminal B e o número de possibilidades que eu tenho do terminal B para o terminal C. Lembrando que eu não posso sair do A e ir para o C direto, não tem essa possibilidade. Então é só essas duas, tá? Só essas duas possibilidades que eu tenho e aí eu vou descobrir qual é o número dessas possibilidades. Do A para o B eu tenho 4. E do B para o C eu tenho 6. Basta multiplicar as duas. Então, 4 vezes 6, 24. 24 é o número de possibilidades, né? É o número da quantidade possível de trajetos que ele pode fazer para sair do terminal A para o terminal C. E aqui, pessoal, eu finalizo a minha aula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. E aqui eu quero agradecer a participação de todos vocês, pedir para um convite, se inscreva aí no nosso canal, curte se gostou desse vídeo, pode comentar também que nós queremos ajudar no máximo possível que vocês precisarem e vamos ter os cuidados básicos aí, que é usar o álcool em gel, distanciamento e máscara, tá bom? Porque não podemos esquecer disso, que o momento ainda continua complicado. Até a próxima!